Olá, mais uma vez estou aqui para compartilhar com você uma reflexão sobre a Palavra de Deus, principalmente o Evangelho, neste terceiro domingo do Advento, dia 13 de dezembro, já quase aí nos encaminhando para a última etapa. Pois bem, hoje um grande brado ecoa do Evangelho, e é um brado que é uma denúncia também, na boca de João Batista, uma das figuras centrais desse evangelho, quando diz: no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Pois bem, é o terceiro domingo do Advento e a liturgia nos leva de forma dinâmica a olhar para este domingo com uma certa tranquilidade para acolher a palavra de Deus, tendo presente esta maneira de perceber o que acontece à nossa volta, sem estar anestesiados, percebendo a nossa vida da forma comum como vivemos, e o nosso comum está muito incomum, a gente poderia dizer assim, neste ano de 2020. Mas a palavra de Deus da liturgia desse terceiro domingo do Advento, todas as leituras, inclusive o Salmo, traz esse conteúdo de uma esperança, e ela é um motivo de alegria. Chamamos esse domingo de domingo do letare, um verbo em latim, uma ordem aqui, imperativo, alegrai-vos. Esta ideia, portanto, de pressa, vamos, alegrai-vos, de necessidade de estar preparados, de colocar-se em condições com paciência, mas também com força, com determinação, para acolher o Senhor que vem. Encontrar o Senhor que vem, quer nos encontrar também, para restaurar a humanidade, fazendo de todos seus filhos e filhas de Deus. Filhos capazes e filhas capazes de alegrarem-se com a festa, com a paz, com essa atmosfera de renovação, de transformação, celebrada com os verdadeiros motivos do Natal. É isso que nós celebramos então. Pois bem, ninguém pode negar o quanto deseja no seu dia a dia, na sua família, na sua vida, essa serenidade, esta paz, essa alegria verdadeira, parecido com aquilo que sugere o profeta Isaías, lá na primeira leitura, quando diz assim: exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com vestes de salvação, envolveu-me com o manto da justiça. Ou como o salmista que reza: a minha alma se alegra no Senhor. Mas o nosso foco é o Evangelho, e o Evangelho desse terceiro domingo é João, capítulo 1, versículos de 6 a 8 e depois 19 a 28. Pois bem, começa assim o Evangelho: surgiu um homem enviado por Deus e o seu nome era João. É com essa imagem bonita, mas forte, que é tirada do prólogo do Evangelho de São João, que se abre esse Evangelho do terceiro domingo do Advento. Visto que o projeto de Deus para a humanidade, o Senhor escolhe para este projeto um homem para manifestar esse projeto. Não se trata de um expoente da casta sacerdotal, da elite religiosa da época, não. Sabe por quê? Porque lugares e pessoas religiosas, como todo o Evangelho mostra, e a realidade também, infelizmente, muitas vezes costumam ser impermeáveis à ação do Espírito. João, o nome deste homem enviado por Deus, conforme o autor do Evangelho em hebraico é Yohan, significa Yahvé, o Senhor é misericórdia. Este é o significado do nome João. Diz o Evangelho que ele vem como testemunha da luz, ele vem como testemunha para dar testemunha da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. É o que informa sobre João. Esta é a missão de João. A afirmação sobre o testemunho de João, na verdade, indica que esta mensagem de Deus é universal e abraça toda a humanidade. E ele continua afirmando sobre João que ele não era a luz, mas devia dar testemunho de luz. Portanto, a tarefa de João, na realidade, é revelar o desejo de plenitude de vida que cada pessoa tem em si, conscientes da existência da luz. Essa luz que brilha, não obstante as trevas que possam cercar a humanidade. Diz o texto: este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém
sacerdotes e levitas para interrogá-lo. Foram os que foram enviados de Jerusalém, sacerdotes e levitas. Pois bem, perguntaram: quem és tu? E ali aparece então pela primeira vez o termo judeus neste evangelho e será depois repetido 71 vezes. Com esse termo, o evangelista não quer indicar o povo judeu, mas os chefes, as autoridades religiosas máximas de Jerusalém. Quando afirma lhe enviaram, na verdade o evangelista joga com o verbo enviar. Deus envia João para despertar na humanidade o desejo da plenitude da luz, mas as autoridades religiosas imediatamente enviam a polícia para apagar essa luz. Digo a polícia porque no templo existem, portanto, essas duas categorias de pessoas, que são os sacerdotes, que foram enviados pelos fariseus para interrogar João, e os levitas, que funcionam como uma polícia no templo, como se fosse uma polícia. Então, levaram sacerdotes e levitas de Jerusalém, quer dizer, da sede do poder religioso é que eles são enviados, porque João, como no domingo passado, não grita do templo, ele grita do deserto, a partir do deserto, e essas autoridades, portanto, não reconhecem esta missão de João, nem de nenhum que não grite, que não brade, que não se apresente a partir do templo com autorização dessa instituição religiosa. Então, aqui os levitas têm essa função de polícia no templo, como eu disse. Enviaram para interrogar João, prontos para prendê-lo, inclusive. E aqui o verbo interrogar é o mesmo termo do texto que usa depois para falar do interrogatório que conduzirá Jesus à morte. Diz o texto que João confessou e não negou. A personalidade do profeta é assim forte: eu não sou o Cristo, de João. Na verdade, o Cristo é quem eles mais temem. Essas autoridades religiosas morrem de medo. Os interrogadores, na verdade, de maneira brutal e violenta, perguntam então: quem és tu? Para João. Quando perguntam isso, esses que interrogam representam as trevas que detestam a luz, da qual João está despertando, vindo dar esse testemunho. Ali sabia-se muito bem que o Cristo, o Messias, quando viesse, iria depor toda essa hierarquia religiosa por causa da sua indignidade, da sua corrupção. E este é o grande medo. Por isso eles mandam esses interrogadores. Pois bem, ainda que a hierarquia religiosa da época, nas suas orações manifestassem o desejo da vinda do Messias, no fundo, eles morriam de medo. Morriam de medo porque sabiam que com a vinda do Messias seria o fim para eles. Seria o fim da exploração, da manipulação da fé das pessoas, da manipulação de Deus que eles detinham. Porque o Messias faria uma verdadeira varredura, uma verdadeira limpeza nesse sacerdócio corrupto e comprometido consigo mesmo apenas, não com os pobres, nem com as viúvas e os órfãos. Depois, diz o texto do Evangelho que eles estão intrigados, já que João diz que não é o Cristo. Quem és tu então? És Elias? Por que essa pergunta? Porque acreditava-se que Elias seria o grande profeta que viria antes do Messias. Quando Elias viesse, para eles Elias não morreu, tinha sido arrebatado numa carruagem de fogo, então eles esperam que João pudesse se identificar com Elias, mas João, de novo, forte, intensamente responde: não sou. As respostas de João são cada vez, a gente poderia dizer, como é típico da sua personalidade, curtas e grossas, como a gente costuma dizer. E eles perguntam então: és o profeta? Quando perguntam isso, eles querem perguntar se João é aquele profeta prometido por Moisés. E João, curto e grosso: não. Então depois eles perguntam, intrigadíssimos: quem és afinal? Essas perguntas desses sacerdotes e dos levitas deixam muito claro que Deus envia o seu mensageiro, mas aqueles que justamente deveriam reconhecê-lo em primeiro lugar não o reconhecem, não conhecem, porque começou o Evangelho, lembro, dizendo: João é o mensageiro de Deus.
O argumento que eles apresentam para esse interrogatório é revelado quando eles dizem assim: quem és, afinal, para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram? O que dizes de ti mesmo? Todo esse inquérito, devido ao fato de que, para essas autoridades religiosas, alguém que inicia uma atividade sem ter o mandato legitimado por parte dessa hierarquia religiosa competente não pode ser inocente. Alguma coisa de errado este homem tem. Não mudou muito hoje em dia. Mas João lhes responde afirmando que é a voz de alguém que grita do deserto. E aqui eu repito, como semana passada, não grita no deserto, mas do deserto. O evangelista cita o profeta Isaías quando usa essa expressão, mas ele não fala do verbo preparar, omitir, mas fala do verbo endireitar. Ele insere no lugar de preparar o caminho, endireitar o caminho. Pois bem, endireitai o caminho do Senhor. Quer dizer, esse brado de João é uma denúncia para dizer que eles devem tirar todo o obstáculo que impede a acolhida do Senhor. Na verdade, o que João está deixando claro é que essas autoridades religiosas, justamente, elas são o maior obstáculo para a vinda de Jesus. O maior obstáculo para a ação de Jesus e o maior obstáculo para o ensinamento de Jesus. E aí depois então, o texto informa que, aspas, aqueles que haviam sido enviados vieram da parte dos fariseus, como eu já disse, inclusive, óbvio que vieram da parte dos fariseus, são os enviados dos fariseus, e pela primeira vez os fariseus então aparecem neste evangelho, mas também é a última vez que eles aparecerão. Pois bem, e aí, quando aparecerão, será no momento da prisão de Jesus. Essas pessoas tão piedosas como são os fariseus, piedosíssimos, tão devotos, tão observantes da lei, e hoje a gente poderia dizer que são as pessoas dos bons costumes, pessoas de bens, da tradição, enfim, são as mais refratárias, quer dizer, as mais frias à ação de Deus. Não permitem que Deus lhe toque no fundo, por causa dos seus próprios interesses. Não reconhecem o enviado de Deus em João e nem reconhecem o Filho de Deus em Jesus. Eles são, portanto, ferrenhos adversários do projeto de Deus para a humanidade, e é isso que precisa ser endireitado, é isso que precisa ser tirado. Eles são os obstáculos. O texto continua dizendo assim: eles o interrogaram e lhe disseram: por que então batiza se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Na verdade, para essas autoridades religiosas, se João batiza, é porque há alguém que, na verdade, conheceu este enviado de Deus. Aqueles que vão se batizar reconheceram em João o enviado de Deus. E neste caso, não foram validados, não foram reconhecidos pelas autoridades religiosas. Quem é que reconhece João como enviado de Deus? O povo. O povo que vai até ele nas beiradas do rio Jordão. Então João nos responde: eu batizo na água. O nosso texto traz com água, mas é na água. No meio de vós está alguém que vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar a tira da sandália. Já falei desta lei do levirato no último vídeo lá sobre João não ser o esposo, mas o Cristo que fecundaria o novo Israel. Quando João afirma que não conhecem aquele que está no meio deles, na verdade é uma denúncia firme de João, afirmando que essas autoridades religiosas não o conhecem e jamais conhecerão a Cristo. E tem um motivo, é porque eles vivem num relacionamento com Deus baseado na observância da lei. Não poderá jamais perceber a presença de Deus quem vive na observância da lei. Ali não se manifesta a vida. Ou se vive a observância da lei, ou a acolhida que apresenta vida, que comunica a vida. O nosso texto, então, aqui se conclui com uma afirmação
dizendo que isso aconteceu em Betânia, além do Jordão. Além do Jordão é o local da travessia de Josué para entrar na terra prometida. Mas agora a terra prometida, infelizmente, por causa desses que não endireitam, que são obstáculo à vinda do Senhor, se tornou um lugar de escravidão, uma terra de escravidão e de morte. E é desta terra de escravidão e de morte o povo precisa se libertar. Terá que sair para se libertar. Esta será a missão de Jesus. A nossa terra, tão rica, o nosso mundo, o nosso Brasil, também às vezes se torna terra de escravidão. E o povo precisa sair. E esta é a missão de Jesus, confiada a cada um de nós, para comunicarmos vida a quem mais necessita. Que venha esta vacina, que venha a justiça, que o nosso país rompa com este ciclo de corrupção, de obscurantismo e de visões muito distópicas do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por você que assistiu, que vai compartilhar, assim espero, se inscrever e ativar aí o sininho no nosso canal. Grande abraço, alegria!